É a soma dos pequenos resultados que geram os grandes. Então, quando nós falamos de dinheiro, a nossa mente ela viaja, né? Ela começa a ver os resultados de trás para frente, quando na realidade nós devemos caminhando passo a passo até chegar ao destino. Então, o que acontece? Nós vemos grandes pessoas com grandes resultados e nós olhamos o resultado. E esquecemos que para gerar grandes resultados, tudo se começa com os pequenos passos. Então, o que acontece? A soma dos pequenos resultados é que vão gerar os grandes resultados. Por exemplo, quando nós falamos de dinheiro, nós iniciamos uma live aqui agora. Isso é a soma de um pequeno resultado, ou seja, é a soma de um pequeno passo. Aí eu ouvi o que foi falado, eu vou lá e pratico o que foi falado. Já somou-se mais um pequeno passo. Então, às vezes, a gente dificulta demais as coisas olhando os grandes resultados, só que esquecemos de olhar os pequenos. Se nós fizermos o básico bem feito, os resultados vão chegar. Mas tem que começar pelo básico, tem que começar pelo pequeno. Uma grande jornada, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, sejam muito bem-vindos a este programa, onde eu ensino professores, eu ensino pessoas a saírem do sufoco financeiro para ter dinheiro sobrando. Aqui eu ensino estratégias para você dar os primeiros passos. É isso, são os primeiros passos. Foque no seu próximo passo. Só isso. O restante você vai galgando aos poucos. Foque em seu primeiro passo. Você focando em seu primeiro passo, facilmente você vai conseguir sair do sufoco financeiro e fazer o seu dinheiro sobrar. O sufoco financeiro é o que consome as nossas energias emocionais e as nossas finanças, automaticamente. E o que é esse sufoco financeiro? O sufoco financeiro nada mais é do que ficar todos os meses ou por um período longo de tempo sem dinheiro. Vocês não concordam comigo que ficar um período longo sem dinheiro, alguma coisa não está normal? Alguma coisa não está normal. E eu vou explicar aqui no decorrer da live o que eu preciso fazer para eu entender o porquê eu estou sem e através disso vai começar a sobrar dinheiro. Então, um período muito longo de alguma coisa que causa angústia em nossa alma não está normal. Nós precisamos virar a página, precisamos mudar a situação. E esse sufoco financeiro, ele causa essa angústia, que por muito tempo passa a se tornar ruim, causando outros problemas. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Esse sufoco financeiro está inserido pagar contas atrasadas, pagar cartão de crédito atrasado, pessoas que pagam só o mínimo do cartão de crédito, pessoas que pegam dinheiro com agiota, pagar cheque especial todos os meses ou utilizar o cheque especial para pagar contas do mês. E tudo isso acaba virando um caos, deixando a pessoa em um extremo sufoco, sem forças, sem energia para poder tomar uma decisão. Por isso que a maioria das pessoas que se encontram em um estado de descontrole financeiro, elas perdem o poder de raciocínio lógico e pagam a primeira conta a qual sofre uma pressão. E no método que eu ensino, eu mostro que não é qualquer conta ou qualquer dívida que se paga. Primeiro, existe uma ordem, existe uma escala. 1, 2, 3, uma escala de ordem de pagamento. Só que quando a pessoa está no sufoco financeiro, emocionalmente ela se sente presa àquela situação. Então a primeira cobrança que ela recebe via telefonema, via carta, via mensagem, ela entra em desespero e através dali ela
toma uma decisão. Essa eu vou pagar porque estão me pressionando. O que não está me pressionando, ele pode esperar. Quando na realidade existem contas que não estão pressionando você e na verdade deveria ser ela paga primeiro. Porque o prejuízo que ela causa é maior. Vocês estão me entendendo? O sufoco financeiro faz a gente perder o sentido. O sufoco financeiro causa desgaste no casamento. Causa desgaste no relacionamento de pais com os filhos. Causa desgaste em relacionamento de amizades. E esse sufoco financeiro, ele não é bom por um período longo de tempo. Ele vai causando danos irreversíveis, muitas vezes. Então, as estratégias que são aplicadas passo a passo, pouco a pouco, a gente consegue criar grandes resultados. Então, é o básico bem feito. É isso, ponto final. Então, anotem isso, ó. É a soma dos pequenos resultados que geram os grandes. Se você conversar com uma pessoa hoje, ela falar assim para você, eu tenho 10 mil reais aplicado. Com certeza, em algum momento, ela começou com pouco. Alguém, em algum momento, colocou 10 reais, 1 real, não sei, 20 reais. Alguém, em algum momento, começou com isso. Então, é a soma dos pequenos. Se a gente começar a prestar atenção em entender que o básico bem feito gera grandes resultados, a gente para com aquela loucura psicótica de que eu tenho que fazer isso, eu tenho aquilo, eu preciso de uma estratégia mirabolante vinda de outros planetas para resolver o meu problema financeiro. Não, calma, calma. Então, esse sufoco financeiro, ele faz isso com a pessoa. Ela pensa que a situação dela é a pior. Eu sou o pior dos piores. A minha situação financeira é a pior de todos. Tudo acontece comigo. Eu sou. A dívida só chega até mim. Ninguém mais tem dívidas. Ninguém mais tem descontrole financeiro. Calma. Não é assim. Não é assim, calma. Então, se a gente não prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a gente começa a potencializar situações que é muito fácil de resolver. Muito fácil. E o sufoco financeiro, ele causa isso. Então, fique atento às coisas que estão acontecendo com você. Porque pode ser que muitas coisas que você está enxergando, na realidade não é daquele tamanho. É menor. Vocês estão me entendendo? E quem tem dinheiro sobrando, consegue realizar os seus sonhos. Então o sufoco financeiro, ele é algo tão detonador que ele começa a travar os nossos sonhos. Os nossos sonhos. Ele consegue causar um certo tipo de bloqueio para a realização dos nossos sonhos. Então, se eu não prestar atenção, se eu não tiver um planejamento financeiro, se eu não cuidar das minhas finanças, eu corro o risco de ter os meus sonhos abortados ou paralisados por um período. Porque o sufoco financeiro causa isso. A pessoa deixa de sonhar. A pessoa deixa de acreditar. A pessoa fala, não dá certo. Comigo não é possível. Só comigo acontecem essas coisas. E eu digo, calma. Por quê? É possível realizar os sonhos. É possível pagar as contas em dia. É possível comer um lanche sem ter peso na alma do valor que ficou o lanche que eu paguei naquela noite. Eu já me senti assim. A gente comprar um lanche, sai da lanchonete ou do restaurante e pensa, meu Deus do céu, eu não poderia ter feito isso. Causa aquele sentimento ruim, de angústia, sabe? Você fala, por que eu fui fazer isso? Eu deveria ter esperado mais um pouco. Não é verdade? O descontrole financeiro, ele causa isso. Ele causa essa sensação. Esse sufoco financeiro causa isso. E não é isso que nós queremos. Agora você imagina um sufoco financeiro por um período longo de tempo. É desastroso. Desastroso. Por isso que tem casais que se separam. Tem casais que vivem um pé de guerra.
Tem casais que não fazem mais carinho um no outro. Tem casais que nem mais relacionamento sexual tem por causa disso. Sufoco financeiro. Então, se eu não prestar atenção em como eu estou administrando as minhas finanças, o estrago que ela pode causar às coisas que estão ao meu redor é muito grande. Então, preste atenção. O planejamento financeiro, ele não é uma brincadeira. Cuidar do dinheiro não é uma brincadeira. Eu ter o controle do que eu ganho, do que eu gasto, do que eu tenho, como eu invisto, como eu multiplico, como eu compro, como eu vendo, não é brincadeira. Isso está inserido na minha vida. Então eu tenho que tomar cuidado com tudo isso. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque senão eu vou me envolver em uma situação tão perigosa que para eu poder reverter vai demorar um tempo. E eu tenho estrutura emocional para suportar esse tempo que vai demorar para resolver aquele problema? Eu tenho que pensar em tudo isso. Então, qualquer pessoa que tenha uma ajuda, uma orientação e um método, consegue se libertar das dívidas para ter dinheiro sobrando. Nós precisamos de ajuda, orientação e um método. Não é de qualquer maneira. Chega dessa educação intuitiva que foi inserida em nossa mente através dos nossos antepassados. Chega disso. Chega de intuição. Eu acho que se fizer assim vai dar certo. Chega disso. O que nós precisamos faz assim, ó, e vai dar certo. É um método. O que é um método? É algo, um passo a passo, com orientações, que foi aplicado e gerou resultado. Pronto. Gerou resultado, pode aplicar que vai dar certo. Mas tudo isso com ajuda e orientação. Adianta eu entregar um passo a passo e não dar uma orientação? Não tem como, não gera resultado. É ajuda, orientação, um método. Qualquer pessoa vai conseguir se libertar das dívidas e ter dinheiro sobrando. Qualquer pessoa. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Ter apenas dinheiro não resolve o problema financeiro das pessoas. Por quê? Porque ter um montante de dinheiro, se eu não tiver um método, um passo a passo e entender de planejamento, em pouco tempo ele acaba. Eu já conheci pessoas que tinham fazendas, grãos armazenados, bens e quebraram, porque não tinha um planejamento, não tinha um passo a passo. Sem um planejamento, sem um passo a passo, a pessoa quebra com o tempo. Ter dinheiro, ter um planejamento, ter um passo a passo, a pessoa multiplica o que tem. Ponto final. É assim que funciona. Praticou, deu certo, gera resultado. Ponto final. É assim que funciona. Então, o que acontece? Ter dinheiro no bolso não resolve o sufoco financeiro. Não resolve o problema de dívidas. Por quê? Eu conheço pessoas, atendi pessoas, tenho alunos que pegam empréstimo, usa cartão, usa cheque especial, usa cartão de crédito consignado, faz empréstimo consignado, faz o saque aniversário, antecipa 13º e nunca tem dinheiro. Sempre está no sufoco financeiro. Então eu vou dar algumas dicas aqui hoje para você. Dicas práticas. Dicas práticas. Anote elas. Vocês estão me ouvindo certinho aí? Tá tudo ok com vocês? Hoje eu tô fazendo um teste, tá bom, gente? Por isso que eu estou com o celular virado, tá? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Anotem elas para vocês entenderem, tá bom? Porque se você for querer registrar na sua memória, amanhã você já esqueceu. Vai por mim. Vai por mim. Então, ó, primeira dica, preste atenção. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. O que isso significa? Jesus Cristo, em sua palavra, ele dizia assim, ó, assim como a sua alma pensa, você é. O que você pensa, você é. Albert Einstein, ele dizia assim, ó,
Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Olha, Jesus Cristo falava, assim como a sua alma pensa, assim você é. Albert Einstein falava que é loucura querer fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. Não tem como. Então, com dinheiro é a mesma coisa. Agora, você imagina, décadas atrás, Albert Einstein falava que se você quer colher resultados diferentes, as suas práticas devem ser mudadas. Uma pessoa que vive um sufoco financeiro por um longo período e fica sonhando em mudar a realidade e não busca uma ajuda, não busca uma orientação, não busca um método, ela não vai colher resultados diferentes. É impossível. Impossível. Você deitar a cabeça no travesseiro, acordar e falar sempre a mesma coisa. No outro dia, deita a cabeça no travesseiro, assiste Netflix, acorda no outro dia e fala, meu Deus do céu, minha realidade financeira não muda. No outro dia você vai assistir Big Brother, assiste novela, deita a cabeça no travesseiro, dorme, acorda e fala, meu Deus do céu, minha vida financeira não muda. E não vai mudar. Vai continuar nesse perrengue a vida inteira. Agora busca uma orientação, busca uma ajuda, busca um método que dê o resultado e você vai ver se a sua vida financeira não vai mudar. É questão de tempo, é questão de processo. A sua vida financeira vai mudar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a mente. Trazendo para o nosso contexto, é loucura eu esperar ter dinheiro sobrando sem fazer algo diferente. Sem assistir uma aula, sem buscar um método, sem buscar direcionamentos, sem buscar ajuda. É impossível. Ponto final. O comprometimento parte de quem quer ver o resultado. Se um dia eu quis ter resultado financeiro em minha vida, partiu de mim querer fazer alguma coisa. Porque oportunidades e direcionamentos tinham disponíveis para mim. Só que partiu de mim. Então, um comprometimento de querer mudar a sua realidade financeira partiu de você. Como partiu de mim um dia. E olha como que Deus é. Tive problemas financeiros ao ponto de pegar empréstimos para pegar cheque com a agiota. Olha a minha situação. Eu venci isso e hoje eu ajudo as pessoas a vencerem isso. Por quê? É possível. O comprometimento parte de você para ter os resultados. Tá bom? Segunda dica. Um passo por vez. Se você vem de um histórico de problemas com dinheiro, dívidas contraídas, comportamento compulsivo, pais descontrolados, os seus pais eram endividados, entre outras coisas, você precisa, em primeiro lugar, ter essa vontade de mudar. Então, se você vem de um histórico assim, você precisa analisar a sua vida e dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. É você que precisa fazer isso. Não é mais ninguém. Ou você quer continuar replicando as mesmas atitudes e as mesmas consequências dos seus antepassados. Eu não quis isso para minha vida. E a partir do momento que eu e minha esposa tomamos a decisão de mudar, automaticamente os resultados iriam vir. E hoje nós ensinamos os nossos filhos, que já não tem mais uma educação intuitiva. Eles sabem um passo a passo, porque dia a dia a gente explica para eles. Então, a probabilidade deles terem problemas financeiros vai ser menor. Muito menor. Anos-luz menor. Anos-luz menor. Então, se você tem um histórico de problemas com dinheiro, dívidas contraídas, comportamento compulsivo de consumo, de compras, pais descontrolados, você precisa começar a pensar nisso. Você precisa dar uma atenção para você. Porque você está colhendo os frutos
das pessoas que tinham descontrole e passou para você a forma como elas viviam. E você está replicando isso. Então precisa mudar isso. E outra, saiba que é possível mudar por completo. É possível mudar sim. A partir do momento que a minha consciência financeira começa a entender isso, eu consigo mudar a minha realidade. Tá bom? Terceira dica: disponha-se a mudar os seus pensamentos sobre o dinheiro. Por quê? É comum as pessoas com dificuldades financeiras, é comum elas possuírem pensamentos negativos sobre o dinheiro. É comum elas pensarem de forma negativa sobre o dinheiro. Seja pensar que o dinheiro vem de forma difícil e vai embora rápido. Eu já conversei com muitas pessoas que falavam assim, mas o dinheiro ele vem, é difícil, quando vem vai embora rápido. Isso é um pensamento negativo e errado a respeito do dinheiro. Porque normalmente quem pensa assim tem um descontrole. O dinheiro vem e vai embora rápido, o dinheiro vem e vai embora rápido. Como pode isso? Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa pensar que o dinheiro ele vem e ele vem para poder ficar. Às vezes as pessoas pensam que muito dinheiro é somente para pessoas gananciosas. Isso está errado. Todos nós podemos sonhar. Todos nós podemos ter esse desejo de ter dinheiro a mais. Todos nós podemos ter esse desejo. E tantos outros pensamentos que sabotam a nossa mente. Então, essa terceira dica é: disponha-se a mudar seus pensamentos sobre o dinheiro. E o que eu falei a respeito disso? O dinheiro vem de forma difícil e vai embora rápido. Muda esse pensamento. Já tira ele da sua mente. Mas para eu ter muito dinheiro, é só pessoas que são muito gananciosas. Arranca isso da sua mente. É mentira. É mentira. E tantos outros pensamentos que sabotam a nossa mente. Os nossos pensamentos, eles guiam as nossas ações. E acabam criando um ciclo mental repetitivo. Então todas as vezes a gente começa a pensar nisso. Todas as vezes a gente começa a alimentar isso. Então isso passa a ser uma verdade, quando na realidade é uma mentira. E por que seu cérebro faz isso? Ele faz isso porque ele vai funcionar sempre em prol de tentar provar a si mesmo que o seu pensamento está correto. Mesmo que não faça sentido. E está errado. Por isso que nós temos que ressignificar o nosso pensamento. Colocar à disposição e querer mudar a nossa realidade. Ressignificar. Não, eu não posso pensar assim. Se fulano alcançou, eu também posso. Se Beltrano alcançou, eu também posso. Mas tal pessoa alcançou, eu também posso. Então nós precisamos mudar o nosso modo de pensar sobre o dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender do que eu estou falando. Os nossos pensamentos, eles guiam em prol de trazer para a nossa mente o raciocínio de que aquilo que eu estou pensando é o certo. Agora vamos lá para o exemplo. Se você, em algum momento, quando criança, caiu de um escorregador e se machucou. O seu cérebro ele vai falar assim para você, o escorregador é perigoso, toma cuidado que você pode se machucar ao subir nele. Aí o que eu faço com isso? Eu replico para os meus filhos. Aí os meus filhos, eu replicando isso para eles, eles vão olhar para um escorregador e vai falar assim: escorregador é perigoso, se eu subir nele eu vou cair e me machucar. Ele vai replicar isso. Quando na realidade, talvez foi um momento que aconteceu aquilo e eu caí, e eu me machuquei. Mas o escorregador não é para isso. O escorregador é para brincar, é para se divertir, é para trazer alegria para a alma. O escorregador não foi feito para colocar uma criança e ela cair e se machucar. O escorregador foi feito para você subir, escorregar e trazer aquela sensação de alegria. Mas você vê como que o nosso pensamento começa a sabotar a gente? E isso tem quase tudo na vida. A partir do momento que eu tive algo que trouxe uma dor, o meu cérebro vai começar a falar: isso é perigoso, toma cuidado, isso não é para você. Ele começa a sabotar. Então, com dinheiro é a mesma coisa. Se você passou um sufoco financeiro, o seu cérebro vai falar: vixe, dinheiro é ruim. Dinheiro não dá certo. Toma cuidado com o dinheiro. Dinheiro traz infelicidade.
Se você vê uma pessoa muito rica, o dinheiro vai falar assim para você, ó, toma cuidado, ou desculpa. Se você vê uma pessoa muito rica, o seu cérebro vai falar assim, ó, ixi, aquela pessoa, para ter muito dinheiro, ela foi muito gananciosa, ela mentiu muito. Porque as pessoas pronunciam isso. Então seu cérebro vai fixar isso, você vai replicar em suas ações e aí nunca vai ter dinheiro. Ou nunca vai ter a oportunidade de ter dinheiro. Então o nosso cérebro, ele sabota a gente. A gente tem que tomar cuidado. E a gente tem que tomar cuidado para não replicar isso. Porque a partir do momento que a gente ficar replicando isso, eu vou afirmando mais ainda em minha mente que eu não posso. Ou para ter dinheiro tem que ser muito ganancioso. Ou a minha dívida é muito complicada, a minha situação é muito complicada, eu não consigo sair dessa situação. Vocês estão me entendendo? Responde aí para mim, por favor. Vocês estão me entendendo? Então, esse ponto é: disponha-se a mudar seus pensamentos sobre o dinheiro. O seu cérebro vai te sabotar quase todos os dias. Por quê? Pessoas que se aproximam de você vão falar mal de uma coisa, o seu cérebro vai tomar conta daquilo, vai registrar aquilo, você vai começar a pronunciar aquilo e suas ações vai resultar aquilo. Quando na realidade tem que pensar ao contrário. Por que a gente não pega dois parâmetros, né? Uma pessoa falou mal, uma outra falou bem. Por que a gente não une as duas e tenta ver e tirar as próprias conclusões? Assim fica mais fácil para a gente poder lidar com o dinheiro. Quarta dica: assuma o controle financeiro. O que isso significa? É o básico bem feito, gera resultados grandes. Nós precisamos ter um mapeamento detalhado para trazer a claridade da nossa realidade financeira. O que acontece? Boa parte das pessoas não tem um mapeamento das suas finanças. Por isso, elas não conseguem fazer o seu salário sobrar. E a matemática financeira, ela é exata, ela não é por aproximação, ela é exata. Com direcionamento é fácil, e nesse processo nós vamos aprendendo aos poucos a ter o controle total sobre o dinheiro. Então vocês entenderam? Eu preciso assumir o controle financeiro. Se eu não assumir o controle financeiro para ter essa clareza, eu não vou conseguir enxergar nada. Imagine nós caminharmos de olhos fechados durante o dia em uma praça. Eu vou ter dificuldades. Agora, se eu abro os olhos e começo a caminhar, eu vou caminhar muito mais rápido, vou muito mais longe. E vou passar por lugares lindos. E assim é com o dinheiro. Eu estou com os olhos fechados, eu preciso de alguém que vai me ajudar, vai me dar uma orientação e eu vou aplicar um método. Isso é abrir os olhos. Abrindo os olhos, eu vou caminhar mais rápido, eu vou chegar mais rápido aonde eu quero chegar. E todos nós queremos chegar aonde? Em ter dinheiro sobrando. Ninguém quer ficar no sufoco financeiro. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ficar apertado todo mês. Ninguém gosta de ficar contando centavos todos os meses. Ninguém gosta disso. O que nós gostamos é de viver bem, de sair, de comprar algo que a gente gosta, de passear, de levar a esposa para jantar fora, levar o marido para jantar fora, levar as crianças para... É disso que a gente gosta. E nós precisamos assumir o controle. Então, assuma o controle financeiro. Faça um mapeamento e esse mapeamento vai trazer claridade para a sua realidade financeira. Como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto, saiba qual é o seu custo de vida. Para eu ter claridade, eu preciso fazer um mapeamento. E esse mapeamento está incluso, saiba qual é o seu custo de vida. O que isso significa? Ao pensar em contas a pagar todos os meses, faça um pequeno exercício. Liste todos os seus custos fixos. Ou aqueles que possuem uma pequena variação de valor. Como, por exemplo, luz, água, internet. Então, saiba qual é o seu custo de vida.
pega essas contas fixas, algumas são fixas mesmo, não muda o valor. Só se você pagar atrasado, é claro. Mas pega as suas contas fixas, essas que podem ter uma pequena variaçãozinha de valor, e soma elas. Soma elas, aí você vai tirar o valor médio de todas essas contas. Então esse vai ser o seu custo de vida. Então você vai entender que eu preciso somar, no mínimo, somar os valores fixos. Eu somando, eu vou entender que, nossa, eu preciso disso todos os meses. Eu preciso ter esse valor todos os meses. Esse valor é o que eu preciso ter, fora as variáveis. Mas esse custo fixo é o que eu preciso para poder sobreviver. Sem isso aqui eu não vivo. E a partir dali você vai começar a ter uma noção de quanto você gasta por mês. Tendo uma noção de quanto gasta por mês, você vai saber de quanto você precisa para sobreviver. E você tira a média. Por isso é importante a gente calcular esse valor e tê-lo claro em mente. Porque uma parte da nossa renda já vai estar comprometida mensalmente. Mensalmente, uma parte da sua renda já estará comprometida com esses valores fixos, entendeu? Esses valores fixos. Então faça a soma. Não é fazer a soma de cabeça. Não é isso. Faça a soma. Põe numa planilha, põe num caderno, anota numa folha sulfite, onde você vai ter acesso, vai ficar organizado. Entendeu? Valor do aluguel. Eu pago X valor de aluguel. Eu pago X valor de financiamento. Valor da luz. Eu pago X valor da luz. Valor da água. Eu pago X valor da água. Valor de telefone. Eu pago X valor de telefone. Meu telefone fixo custa X valor. Meu telefone de celular, que eu tenho internet e uso para trabalhar, custa X valor. Minha internet, X valor. E assim você vai calculando suas contas fixas, sabendo que essas contas fixas vai consumir parte da sua renda principal. Aí depois de você fazer isso, o que você vai fazer? Você vai dividir seus gastos por segmento. Puxa, Carlos, meu Deus do céu, mas o que isso significa? Segmento, dividir, o que isso significa? Você vai fazer assim, ó. Depois que você identificou os seus gastos, a gente vai precisar separar ele. Por quê? Isso vai ser uma forma de você entender quais são os seus gastos supérfluos e onde você está gastando mais dinheiro. Então a gente vai precisar criar um segmento, ou seja, uma categoria. Vamos lá para os exemplos. Moradia. Puxa, qual que é o meu custo de moradia? O que está incluso em moradia? Aluguel, financiamento, condomínio. Isso está incluso em moradia. Tá, vamos em outro segmento. Alimentação. Então você pega lá e anota. Alimentação. Primeiro ponto, supermercado. Quanto que eu gasto em supermercado por mês? Quanto que eu gasto com os lanchinhos por mês? Quanto que eu gasto comendo pão todos os dias, tomando um café no fim da tarde? Isso é alimentação. Então, segmento, categoria, moradia, supermercado. Outra categoria, lazer. Tá, eu saio 2 vezes. Nossa, mas eu quase não saio. Quase não passeio, mas eu saí só 2 vezes esse mês. Tá, mas quanto que você gastou nessas 2 vezes? Eu não sei. Hoje, no mínimo, se você for sair sozinho para comer alguma coisa, para beber um negócio, ficar num ambiente gostoso, ser bem atendido, é no mínimo R$80, dependendo do lugar. Agora você fala assim, não, eu quero economizar bem. Você vai gastar R$50, tem que levar para sua casa. Você vai num barzinho, é no mínimo R$100. Você vai pagar para entrar, paga a taxa do cover, paga a taxa do cartão, paga a bebida, paga isso, paga aquilo. Mas só sair 2 vezes. Quanto você gastou? Não sei. Próximo mês eu vou somar. E somar no próximo mês. Deu R$350. Então o lazer precisa estar lá. Saúde. Outro segmento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Porque assim, ó, se eu não separar por categoria ou por segmento, as coisas vão ficar muito aleatórias.
Vai ficar muito avulso, muito longe uma coisa da outra. E eu preciso entender, eu preciso ter essa clareza do que está acontecendo. Então, primeiro segmento, moradia. O que está incluso em moradia? Aluguel, financiamento, condomínio, IPTU, supermercado ou alimentação, supermercado, comidas fora, transporte. Quanto você gasta de transporte? Ah, o que está incluso em transporte? Eu tenho um carro financiado? Transporte. Eu tenho um carro alugado? Transporte. Eu ando por aplicativo? Transporte. Eu tenho um carro e compro combustível. Quanto paga de combustível por mês? Entendeu? Transporte. Aí vai ramificando. E a partir do momento que vai ramificando, você começa a ter clareza. Puxa vida, eu gasto R$600 de combustível, R$300 de combustível. E se eu fizesse isso ou aquilo, eu não precisaria gastar. Então eu consigo economizar. Saúde. Quanto que eu gasto de saúde? Eu tenho um plano de saúde? Não tenho? Esse mês eu gastei com remédio? Não gastei? Vai ramificando. Então eu preciso aprender a dividir os meus gastos por categoria ou por segmento, para eu ter a clareza do que está acontecendo. Uma pessoa, ela chega num médico e fala assim para ele: eu estou constantemente sentindo fortes dores de cabeça. O médico não vai lá e passa um anador para ela. Toma um assinador que vai passar. Alguns podem até fazer isso, mas está errado. Ele vai procurar entender o que está causando isso. Ele faz uma bateria de exames. Uma bateria de exames. E faz exame de coração, faz exame do colesterol, vê sua alimentação, vê o seu sono. Às vezes é até dentista. Você tem que passar até por dentista para poder ver, porque às vezes é bruxismo. Você trava o dente, você range muitos dentes e força a sua mandíbula, que está ligada à sua cabeça, começa a doer. Então é uma bateria de exames para poder identificar qual é o problema. E ali ele sanar o problema. E com as finanças não é diferente. Com as finanças não é diferente. Ah, eu estou num sufoco lascado, estou num problema financeiro louco, eu não resolvo isso. Como que eu faço para resolver? Vamos fazer um mapeamento detalhado. Na mentoria eu tenho tudo isso. Tem planilha, tem cálculos, eu ensino. A gente vai destrinchar sua vida financeira para poder encontrar o problema e ali a gente resolver essa situação. Então, a partir do momento que você divide as suas contas por categoria, você começa a identificar qual é a porcentagem da sua renda gasta com cada categoria. Quanto que você gasta com cada categoria? E sabendo em dinheiro. Aí você passa a ter um parâmetro do que você precisa fazer. Tendo esse parâmetro, aí nós vamos chegar num outro ponto. Tendo esse parâmetro, a gente começa a enxergar onde é possível economizar dinheiro. Quando a gente separa os gastos em categorias, fica mais fácil de